Boa noite a todos. A nossa próxima questão é a questão 43 da Universidade Paulista Unip. Uma partícula alfa com 2 prótons e 2 nêutrons e um deuteron, um próton e um nêutron, são lançados com a mesma velocidade inicial perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. As partículas vão descrever movimentos circulares e uniformes. Seja R índice alfa e T índice alfa o raio da circunferência e o período do movimento descrito pela partícula alfa, e RD e T índice D os respectivos valores para o movimento do deuteron, admita que a partícula alfa e o deuteron se movam sob a ação exclusiva do campo magnético. Assinale a opção correta. Então, como ele já definiu que o movimento é circular e uniforme, nós vamos utilizar a famosa formulinha do raio. O raio da trajetória circular é dado pela relação Rashid μv 1 kb. Uma maneira educativa de nós guardarmos uma formulinha que provém, aqui no cantinho comigo, da força resultante centrípeta ser igual à força magnética de Lorentz. Quando nós igualamos mv ao quadrado sobre o raio com a força magnética máxima na hora que o lançamento é perpendicular, QVB seno de 90, que é máximo e vale mais 1, nós conseguimos isolar o raio e chegar na nossa famosa expressão. Agora, vamos perceber a relação que existe na dependência das grandezas direta e inversamente proporcionais. Ambas as partículas foram lançadas com a mesma velocidade inicial, então eu vou circular para dizer que a velocidade inicial, sendo a mesma para as duas partículas, partícula alfa e deutério, não vai provocar alterações, já que ambas são iguais. Foram lançadas no mesmo campo magnético, então deixa eu circular o campo magnético. Quem vai mandar então no raio da trajetória em ser maior ou menor é a relação massa sobre carga. Então essa famosa relação massa sobre carga é aquela que nós devemos observar para cada uma das partículas. Então vamos fazer primeiramente a relação massa sobre carga para a nossa famosa partícula alfa. Partícula alfa é composta de 2 prótons e de 2 nêutrons. Então a massa da partícula alfa é 4. A carga é relativa aos prótons, já que nêutron não possui carga elétrica. Então nós temos a carga referente a 2 prótons. Então a relação massa sobre carga para a partícula alfa é 2. Agora faremos para o nosso deuteron. O deuteron terá uma certa relação massa sobre carga. A massa do deuteron, já que ele é formado de um próton e um nêutron, 1 mais 1, a massa é 2. Como o nêutron não tem carga, a carga é só do próton, a carga é apenas 1. E a relação massa-carga do deuteron acabou dando exatamente a mesma relação massa-carga da partícula alfa. E se a relação massa-carga é a mesma, os raios das partículas com a mesma velocidade no mesmo campo serão exatamente raios iguais. Conclusão: o raio da partícula alfa será igual ao raio do deuteron. Essa é a primeira metade da resposta. Temos as 3 primeiras alternativas trazendo essa ideia. E agora, tratemos de período, tempo para completar uma volta. Da onde vem a formulinha do período? Mais uma vez, chamemos o Rashid. Rashid μv 1 kb. Só que ao invés de μv 1 kb, apenas mkb, porque no lugar da velocidade escalar média, do MCU, eu vou lembrar do comprimento de uma volta, que é o ΔS de 2πr, comprimento retificado de uma circunferência,
E o tempo que nós levamos para completar uma volta é o chamado período, que nós vamos analisar nesse item. Raio de um lado, raio do outro, simplifiquei. Então a equaçãozinha que me permite a dependência do período é 2π massa dividido pelo campo multiplicado pela carga. Como ambas as partículas estão sendo lançadas no mesmo campo, mais uma vez quem vai mandar na relação é a razão massa-carga. E como nós combinamos que a relação massa-carga, tanto da partícula alfa quanto do deuteron, é a mesma, a conclusão é que os períodos também serão iguais. O tempo que a partícula alfa leva para completar a circunferência e o tempo que a partícula deuteron leva para completar a circunferência serão os mesmos. E a alternativa que traz raios iguais e períodos iguais é a primeira alternativa, letra A. Qualquer dúvida que você tenha, conte conosco no grupo fechado no Facebook. Física 2 sem acento, todo minúsculo. Tomara que você tenha aproveitado mais uma resolução das nossas questões e contem com a gente. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Digam tchau.